Imagine a cena. Você está no topo de um vale incrivelmente íngreme, o vento soprando forte, carregando o cheiro da terra úmida e da vegetação antiga. Lá embaixo, a uns bons 2 quilômetros de distância em linha reta, você vê um amigo, uma pequena figura em meio à imensidão verde. Você precisa avisá-lo sobre algo importante, talvez uma mudança de planos, um perigo iminente ou simplesmente compartilhar a beleza do que está vendo. Mas o sinal do seu celular? Inexistente. Completamente inútil. Gritar é uma piada. O som se perde no abismo, engolido pelo eco e pela distância. O que você faz? Desiste? Inicia uma caminhada de horas por trilhas sinuosas para vencer uma distância que um pássaro cruzaria em minutos? Bem, e se eu te dissesse que existe uma ilha inteira, um ponto perdido no mapa do Atlântico, onde esse problema foi resolvido há séculos, com assobios? E não estou falando de um código secreto simples, como um assobio para chamar um táxi ou para o seu cachorro. Estou falando de um idioma completo, articulado e complexo, capaz de comunicar qualquer frase, por mais elaborada que seja, tudo através do ar. Este lugar existe. É uma das menores e mais selvagens das Ilhas Canárias, na Espanha. E em 2025, essa linguagem ancestral está mais viva do que nunca, mas por muito pouco. Este é o segredo de La Gomera, a Ilha do Assobio. E até o final deste vídeo, você não só vai entender como essa linguagem funciona e por que a tecnologia quase a extinguiu, mas também vai descobrir a geografia única que a tornou necessária, a história de um povo resiliente e a dica essencial para vivenciar isso hoje sem cometer o erro que quase todo turista comete. Se você adora descobrir os segredos mais bem guardados do mundo, faça um favor a si mesmo. Clique no botão de curtir e se inscreva. A jornada que estamos prestes a começar vai muito além de uma simples curiosidade. Ok, vamos situar você no mapa. Onde fica exatamente essa ilha mágica? La Gomera é uma das 7 ilhas principais do arquipélago das Canárias, um território da Espanha localizado na costa noroeste da África. Se você olhar para um globo, vai encontrá-la a oeste de Tenerife, a ilha mais famosa e populosa do conjunto. Mas enquanto Tenerife atrai milhões com suas praias e resorts, La Gomera permaneceu um refúgio. Com seus 370 quilômetros quadrados, ela é a penúltima em tamanho. Sua forma é quase perfeitamente redonda, como uma laranja, e seu centro é coroado pelo Parque Nacional de Garajonei, um patrimônio mundial da Unesco. E é a topografia que define tudo aqui. A ilha é um vulcão antigo e erodido. Do pico central, com mais de 1.400 metros de altitude, dezenas de vales e ravinas, conhecidos como barrancos, irradiam em todas as direções, como os raios de uma roda de bicicleta. Esses barrancos são incrivelmente profundos e íngremes, criando uma paisagem dramática e, historicamente, um pesadelo para a comunicação e o transporte. Foi essa barreira física, essa geografia acidentada, que deu à luz a solução mais engenhosa, o Silbo Gomero. Agora vamos ao ponto crucial. A primeira coisa que você precisa entender é: o Silbo Gomero, como é chamado, não é apenas um conjunto de sinais. É uma linguagem inteira. Pense assim: eles não estão assobiando em código Morse, traduzindo letra por letra. Eles estão literalmente assobiando em espanhol. O assobio é uma substituição fonética da linguagem falada. Ele imita os tons, os ritmos e as estruturas do espanhol canário. Uma vogal aguda como I ou E se torna um assobio agudo e penetrante. Uma vogal grave como A, O ou U se transforma em um assobio mais baixo, mais grave. As consoantes são representadas por interrupções, modulações e mudanças de tom. É genial em sua simplicidade e complexidade. Com apenas 2 assobios para as vogais e 4 para as consoantes, um silbador, um assobiador, experiente, consegue reproduzir mais de 4.000 palavras. Eles conseguem falar qualquer frase, fazer perguntas, dar ordens, contar piadas, fofocar sobre o vizinho. Tudo isso de um topo de montanha para o outro. O silbo não nasceu como uma novidade ou um passatempo.
nasceu da pura e absoluta necessidade. Era a internet deles, o telefone sem fio de uma era pré-tecnológica. Um assobio bem dado, em um dia claro e com pouco vento, podia viajar até 5 quilômetros. Uma distância que, a pé, poderia levar horas de subidas e descidas perigosas pelos barrancos. Pense no que isso significava. Um aviso sobre um incêndio, a notícia de um nascimento, um convite para uma festa ou um pedido de ajuda podiam cruzar a ilha em minutos, em vez de dias. A origem exata do silbo se perde na névoa do tempo, mas acredita-se que ele já existia antes da chegada dos espanhóis no século XV. Os habitantes originais da ilha, os guanches, provavelmente já usavam uma forma de assobio para se comunicar. Quando os colonizadores espanhóis chegaram e impuseram sua língua, os locais, de forma brilhante, adaptaram sua técnica ancestral ao novo idioma. O silbo sobreviveu, mudando de roupa linguística, mas mantendo sua alma funcional. Então, como eles fazem isso? Não é o assobio que você faz para chamar seu cachorro. É uma técnica física poderosa. Geralmente, o assobiador coloca 1 ou 2 dedos dobrados dentro da boca para modular o som com precisão, enquanto a outra mão pode ser usada em forma de concha para amplificar e direcionar o assobio, como um megafone natural. O resultado é um som perfurante, incrivelmente alto e eficaz. E acredite, quando você ouve pela primeira vez, parece algo de outro mundo, um som que pertence mais aos pássaros do que aos humanos. Mas aqui é onde a história fica tensa. Com a chegada do século XX, a modernidade desembarcou em La Gomera. Estradas começaram a ser pavimentadas, rasgando os vales que antes isolavam as comunidades. Os telefones foram instalados. Para que assobiar se você podia simplesmente ligar? A comunicação instantânea, que antes era um superpoder dos silbadores, agora estava ao alcance de todos. Além disso, uma crise econômica forçou muitos jovens gomeros a emigrar para Tenerife, para a Venezuela, para Cuba, em busca de trabalho. A geração mais jovem que ficou começou a ver o silbo como algo ultrapassado, uma coisa de gente do campo, um símbolo de um passado de pobreza e isolamento que eles queriam deixar para trás. Por algumas décadas, o número de falantes despencou drasticamente. O silbo gomero estava à beira da extinção, fadado a se tornar apenas uma nota de rodapé na história, um eco fantasma nos vales da ilha. E isso é uma tragédia que vemos acontecer em todo o mundo, onde a modernidade, com sua promessa de um futuro mais fácil, muitas vezes apaga as tradições que nos tornam únicos. Mas aqui vem a parte incrível. O povo de La Gomera percebeu o que estava perdendo. Eles viram que não estavam apenas perdendo uma forma de comunicação, mas uma parte de sua identidade, a herança de seus ancestrais. E eles lutaram. A comunidade se mobilizou. Educadores, políticos e cidadãos comuns se uniram para salvar seu tesouro cultural. O ponto de virada veio em 1999, com uma decisão visionária e corajosa do governo local. O ensino do silbo gomero se tornou obrigatório em todas as escolas primárias e secundárias da ilha. Pense no impacto disso. As crianças hoje, em 2025, aprendem a assobiar junto com matemática, história e ciências. Isso significa que uma geração inteira já cresceu bilíngue, em espanhol e em assobios. O silbo foi retirado do museu e devolvido à vida cotidiana. O reconhecimento mundial veio em 2009, quando a Unesco declarou o silbo gomero como patrimônio cultural e material da humanidade. Não era mais apenas um tesouro local, era um tesouro de todos nós. Essa declaração trouxe não apenas prestígio, mas também recursos e um renovado senso de orgulho. O que antes era visto como antiquado, agora é celebrado como um símbolo de resiliência e genialidade. Isso não é uma tradição moribunda para turistas. É uma parte vibrante e viva da cultura local, ressuscitada dos mortos. Ok, a parte prática. Como você, um viajante, pode vivenciar isso? Vamos ser realistas. Você não vai andar pela capital, San Sebastián de La Gomera, e ouvir conversas assobiadas o tempo todo. Mas a cultura está sendo ativamente celebrada. A melhor maneira de ouvir o silbo é em demonstrações organizadas,
Muitos restaurantes, especialmente em áreas mais rurais e em centros culturais, oferecem apresentações aos visitantes. Geralmente são 2 silbadores, um em cada ponta do salão, que trocam frases complexas pedidas pela plateia para mostrar a precisão da linguagem. É uma experiência autêntica, geralmente feita por locais que cresceram com o idioma. Uma dica: procure por restaurantes familiares fora da rota turística principal e pergunte. Os locais se orgulham imensamente disso. E agora, a dica mais importante que eu posso te dar. Por favor, ouça com atenção, porque isso define o tipo de viajante que você é. Não saia por aí assobiando para os locais tentando imitá-los. Para nós, pode parecer uma brincadeira inofensiva, uma tentativa de conexão, mas para eles, é a língua de seus avós, a ferramenta que salvou vidas, a cultura que quase perderam. Fazer isso é o mesmo que gritar palavras sem sentido em outro idioma no meio da rua. É um pouco desrespeitoso e, honestamente, um pouco embaraçoso. O que fazer em vez disso? Mostre interesse genuíno. Faça uma demonstração. Ouça com atenção. Aplauda com entusiasmo. Se tiver a chance de conversar com um silbador, pergunte sobre a história, sobre como ele aprendeu, sobre as frases mais difíceis de assobiar. Mostre respeito, curiosidade e admiração. Você não apenas será recebido com sorrisos, mas talvez até com uma aula particular e uma conexão humana real. Então, no final das contas, o Silbo Gomero é muito mais do que uma curiosidade de viagem. É uma lição poderosa sobre a adaptação humana, sobre a relação entre geografia e cultura, e sobre a resiliência de um povo. É um lembrete de que, às vezes, as soluções mais antigas e simples são as mais brilhantes. Em um mundo que, em 2025, se torna cada vez mais homogêneo, onde a mesma tecnologia conecta a todos da mesma forma, encontrar um lugar que não apenas salvou uma tradição tão única, mas a está ensinando ativamente para a próxima geração, é algo realmente especial. Entender isso não apenas te prepara para uma viagem a La Gomera, muda a forma como você enxerga a ilha e seu povo. Você deixa de ser um mero turista e se torna uma testemunha da história. Agora eu quero saber de você. Me conta nos comentários. Qual foi a tradição local mais incrível ou inesperada que você já encontrou em uma viagem? Adoro ler essas histórias e aprender com as experiências de vocês. E se você quer continuar descobrindo os lugares mais fascinantes e os segredos de viagem que ninguém mais conta, certifique-se de estar inscrito e com o sininho ativado. Que tal agora assistir ao nosso vídeo sobre Coober Pedy, a cidade subterrânea na Austrália, onde uma população inteira vive para escapar do calor? O link está aparecendo na tela agora. Te vejo lá.